estamos começando mais um Trocando Ideias aqui, direto de Cachoeira Paulista. Você acompanha esse programa que ajuda na formação de tantas pessoas que sempre nos pedem aí para resolver, para tirar dúvidas, resolver problemas. Não, né? Mas é os problemas da cabeça, porque às vezes a gente arruma cada caraminhola nessa cabeça. Mas é o programa que está aqui e só acontece com a sua participação, porque quem faz a pauta aqui é você. Então, nós estamos aqui sempre correndo atrás daquilo que você nos envia. Então, desde já, envie aí a sua pergunta. Você pode participar do programa através do 12 31 86 26 00, que é o WhatsApp. Então, esse número também é o WhatsApp. Quer participar do programa ao vivo e você manda a sua pergunta. Mas, como eu sempre dou uma dica de ouro aqui, né, a maneira mais rápida da sua pergunta chegar até nós é através do Instagram. Então, você pode mandar a sua pergunta através do @TrocandoIdeiasCN, @TrocandoIdeiasCN, que a sua pergunta chega aqui rapidinho e a gente já coloca ela aqui na mesa para trocar ideia com você. Tá certo? Combinado? Então, estou aí aguardando já a sua pergunta. Hoje, nosso dia especial, né? Aquele dia do mês que muitas pessoas ficam aguardando, porque ele está aqui. Professor Felipe Aquino, muito bem-vindo, professor. Obrigado, cara. Uma alegria estar com você, com a Ivana aqui, para a gente trocar ideias mais uma vez. Ivana, é sempre bom, né? É sempre ótimo. Bom a gente estar trocando ideias, a gente ter o professor. Sempre bom estar aqui com você, Carla, com o professor aqui com a gente. A gente sabe o quanto esse homem contribuiu e contribui para a gente conhecer mais e mais a nossa fé e a gente guardar, né? Guardar a fé católica mais do que nunca nesse tempo de hoje, que a gente precisa testemunhar e viver a nossa fé com alegria. Exatamente. É um incansável, né? Porque a gente chega, toda vez que a gente chega aqui, fala, professor, tudo bem? Tirando as dores e os pecados, o resto do mês. Esse mês não tem muito pecado, porque a gente teve a Semana Santa, né, alguns dias atrás. Então, deu uma confessada ali, a gente está mais limpo. Mas esse é o professor Felipe, também sempre com humor, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, para a gente render com essa pauta aqui, porque pergunta é o que não falta aqui no Trocando Ideias. O que a gente não vence aqui, o professor responde lá no Pergunte e Responderemos. Direto da casa dele. Vamos dar trabalho, professor, gente. É assim, aposentado mesmo, fica lá respondendo perguntas. Nós já temos pergunta aqui no plasma ou não? Ah, tá lá, ó. Vamos lá. Por que a igreja afirma que a Bíblia não pode ser interpretada sozinha, sem o auxílio da tradição e do magistério? Antes do professor responder isso, eu quero lembrar que a gente sempre esclarece para as pessoas isso, né, professor? Porque a igreja, a história da igreja, ela sempre vem da tradição, do magistério e da doutrina, né? Aí a Bíblia, que está ali é a palavra de Deus. Então, tem sempre esses três pilares ali. E a gente fala a questão da Bíblia nesse sentido, porque não é aquela coisa que a gente... O carismático tem muito disso, né? Às vezes de rezar, vamos abrir, sai uma palavra e eu vou interpretar de acordo com aquilo que eu estou rezando. Esse é o perigo, né, professor? Olha, por que a Bíblia tem que ser interpretada pelo magistério e pela tradição? Isso é uma coisa muito importante. Primeiro, porque quem montou a Bíblia foi a tradição da igreja e o magistério. A gente sabe que, por exemplo, a Bíblia ela não traz um índice, né, dos livros. Quem que fez o índice da Bíblia, o catálogo da Bíblia? Foi a igreja, que separou aí mais de 100 livros que não deixou entrar na Bíblia, chamados apócrifos, né? Por exemplo, só de evangelhos, né, havia cerca de 80 evangelhos falsos. A igreja só deixou 4. Né? E assim, Atos dos Apóstolos, Atos tinham 7, só ficou 1. Ou seja, a igreja é que recebeu a inspiração do Espírito Santo para saber quais livros são inspirados pelo Espírito Santo. Ora, se a igreja recebeu a inspiração do Espírito Santo, conforme Jesus prometeu para os apóstolos na Santa Ceia, né, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade.
Então, a igreja, se ela recebeu o carisma de infalibilidade, de dizer qual livro é ou não inspirado pelo Espírito Santo, é claro que ela também é que tem que interpretar. O carisma é o mesmo. Se ela selecionou, ela vai saber interpretar. E é um perigo interpretar a Bíblia sem o magistério da igreja, que também interpreta a tradição. Né? A tradição e a Bíblia são interpretados pelo magistério. Bom, veja, eu gosto de colocar uma citação de São Pedro, está na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. São Pedro fala assim, ele está falando ali das cartas de São Paulo, e ele fala assim, olha, as cartas dele, de São Paulo, tem passagens difíceis que os espíritos ignorantes interpretam errado para sua própria perdição, como o fazem com as demais escrituras. Veja que coisa perigosa. E você vê isso mesmo. Tem muita interpretação errada da Bíblia aí, que leva as pessoas para o caminho errado. Entende? Então, a segurança nossa é interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Hã? Isso é muito importante, para a gente não cometer erro de interpretação. E vale a gente lembrar também que, mesmo a igreja tendo feito toda essa escolha dos livros, não é uma escolha aleatória, né? Houve estudos, né, professor? Sim, claro. O magistério estudou muito cada livro, cada, né, manuscrito, vamos dizer, desse, para discernir a luz do Espírito. Mas não é assim, de uma hora... Não, gostei desse, não gostei desse. Não é gosto, é estudo também e oração, né? Não, inclusive, quando é que a igreja completou o índice da Bíblia? Foi no tempo de Santo Agostinho. Depois do concílio de Cartago III, Cartago IV, que foi lá pelo ano 400. Na época também de São Jerônimo. Aí a igreja fechou o cânon da Bíblia. Agora não tem mais nenhum livro que vai entrar aqui. Você vê, só esse carisma de saber que não tem mais nenhum livro para entrar, o último foi os Atos dos Apóstolos, você já percebe que é uma inspiração mesmo do Espírito Santo. E aí você vê o seguinte, o Concílio Vaticano II, tem aquele documento que é uma constituição dogmática, o Dei Verbum, ele fala no número 12, o ofício de interpretar a palavra de Deus, escrita ou transmitida, diz a tradição, cabe exclusivamente ao magistério da igreja. O Concílio Vaticano II deixou isso bem claro, entendeu? Então, para nós, católicos, é uma segurança. Né? Como é que eu vou interpretar isso daqui? Olha que coisa interessante. Teve um santo da época de Lutero, que ele falou, eu esqueci o nome do qual santo agora, não sei se era São João de Nepomuceno, ele fala que só aquela passagem da Bíblia, né? Isto é o meu corpo. Tinha mais de 200 interpretações diferentes. Jesus. Por quê? Porque com o livre exame da Bíblia, que Lutero implantou, cada um interpretava de um jeito. Aí você vê que com a igreja não. A igreja, uma interpretação só. É corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vê a importância de você ter um magistério, uma cátedra, né? Que mantenha a doutrina, né? Sem divisão. Muito obrigada. Gostou, né, Ivana? Gostei, é bonito a gente entender, porque eu fico perguntando também assim, sabe? Será que as pessoas entendem o que é? A gente fala magistério, tradição, né? A palavra é a palavra, a gente sabe que a palavra é a Bíblia, né? O magistério é a igreja, o Papa, os bispos, é a autoridade. E a tradição, o que é? Isso é importante. A tradição é aqueles primeiros, né? É aquela igreja nascente, os que viram Jesus, os que viveram com o apóstolo, aquela igreja que experimentou e que levou, e que com o tempo também, né? Então a gente vê que é bonito porque se fosse só, né, uma coisa ou outra, ia estar, tem uma palavra que eu gosto em francês, bancal, né? Ia estar falhando, ia estar, né? Então, é bonito isso, é 3, né? Não é 2, é 3 coisas, é muito bonito, eu acho. Não, e é muito bonito, essa tradição, né? Ela vem dos apóstolos, é uma tradição apostólica. Não é uma tradição qualquer. Você vê como é que é bonito isso, né? A gente vê, por exemplo, Santo Irineu de Leão, que morreu lá no ano 200, mártir, ele foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João. 3 bispos.
Então, São João, o Policarpo era aluno de São João e Irineu aluno de Policarpo. E trouxe através do que veio lá. Quer dizer, a tradição é um rio que tem uma nascente. E olha só que bonito. Quem trouxe São Paulo foi Santo Irineu. Então é bonito isso, porque tipo assim, São Paulo até o século de Santo Irineu não era tão conhecido. E é Santo Irineu que resgata São Paulo, vamos dizer assim. Então a gente vê, e resgata esses que viveram com Jesus. Não é verdade quando a gente diz na nossa família, né, se minha avó escreve uma receita, Sim. e eu vou ler assim, minha avó escreve forno médio. O que é forno médio mesmo? O que minha avó queria dizer com forno médio? Eu vou perguntar para minha mãe, que conviveu com minha avó. Quando minha avó escreve forno médio, que temperatura? Sua avó colocava mais ou menos aqui. Então, são os contemporâneos, minha mãe, contemporânea à minha avó, que vai dizer para mim o que a receita quer dizer. Isso é muito bonito. Vai atualizando. E outra coisa, eu não sei se a gente está esticando muito. Não, aqui a gente... Esse assunto vai longe, né? Mas uma coisa importantíssima da tradição, né? Por que a gente faz uma porção de coisa que não está escrito na Bíblia? Não está escrito na Bíblia como é que a missa devia ser celebrada. Jesus fez a Santa Ceia, mas ele não falou, ó, primeiro faz lá a penitencial, depois isso, depois aquilo. Não, ou seja, aquilo que Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia, que para mim é o eixo da tradição, é João 16, 12. Eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para compreender agora, na Santa Ceia. Mas, quando vier o Paráclito, ensinar-vos-á toda a verdade. Para mim, esse é o ponto, assim, a chave para a gente entender a tradição. Quer dizer, o Cristo, ele prometeu para a igreja que o Espírito Santo ia guiar a igreja, ensinar-vos-á, ou seja, no futuro. Sim. Quer dizer, eu vou embora, mas o Espírito Santo vai continuar ensinando vocês. Aí, por que nós acreditamos na intercessão dos santos? Por que nós fazemos procissão? Batismo de crianças. Por que a gente faz batismo de criança? 1000 coisas. Por que a gente faz novena? Por que a gente faz quaresma? De onde é que vem tudo isso? O Cristo não ensinou essas coisas. Mas o Espírito Santo foi revelando para a igreja cada coisa dessa. E a tradição... Entende? Trazendo então, até os dias de hoje. Eu acho muito importante entender a tradição, porque isso aí dá segurança de você fazer isso daqui. E olha só outra coisa, e o magistério foi confirmando. Exatamente. Sim ou não? Exatamente. Sim ou não? Só para dar um exemplo, por exemplo, da importância de se acreditar naquilo que a igreja aprovou. Né? Uma vez, está no livro da Santa Teresa d'Ávila, uma pessoa pediu para ela um conselho, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer uma novena, para Santo Agostinho, depois você volta aqui. Olha que interessante. Uma doutora da igreja acredita que a igreja confirmou a novena com algo importante. E é importante mesmo. Mas você vê, não está na Bíblia. Vem da tradição. Então, se a pessoa não entender a tradição, ela não acredita nessa série de atividades espirituais que a gente faz. Rezar o texto não está na Bíblia. Fazer rosário não está na Bíblia. É tão bonito, a gente vai esticar a conversa mesmo. Mas isso é porque a gente vai respondendo várias Vivendo a Semana Santa, eu fui atrás, porque eu sou curiosa, como foi que a igreja chegou ao ponto, né, de fechar ali a Semana Santa. A gente até teve um trocando ideias sobre isso. Foi bonito porque o que mais me tocou, lógico, eu não fui vendo cronologicamente aquele ponto, mas foi a mãe igreja que é pedagoga e faz 3 dias em um dia, que a gente viu bem isso, né? Mas para a gente recordar o mistério da paixão, morte, ressurreição, porque a gente precisa, né? Então, a igreja, magistério e mãe, ela também vai, na tradição dela, percebendo isso aqui é necessário, porque isso aqui vai fazer de novo eles recordarem as coisas, né? Então, é muito bonito isso também. E só para confirmar também a questão do magistério, eu queria colocar 2 passagens do Evangelho que, para mim, também são, assim, chaves de interpretação. Primeiro, Jesus fala para os apóstolos, né? Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Quer dizer, quem não ouve o magistério da igreja, não ouve Jesus, não ouve o Pai. Porque a lógica do Pai para salvar a humanidade é essa: o Pai envia o Filho envia a igreja. Essa é a lógica. Né? E outra passagem que para mim é marcante, Lucas 12, 32. São Lucas Jesus fala assim, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O pequeno rebanho é os 12 apóstolos. Dar-vos o reino. Ou seja, qual é a missão da igreja? É implantar o reino de Deus na terra. A quem Jesus entregou essa missão de implantar o reino que ele veio trazer do céu, aqui na terra entregou para a igreja, para o magistério da igreja. Quer dizer, aí é que a gente tem essa estabilidade religiosa de acreditar nessas coisas, viver todas essas coisas, porque vem da tradição confirmada pelo magistério. É lindo demais, né, gente? A nossa igreja é linda e maravilhosa. Gente, olha lá, já me deram tchau, não posso nem ir para a segunda pergunta. Mas foi ótimo, não foi? A gente nessa aqui já esclareceu várias coisas e contempla a beleza da nossa igreja. Então, mas você que tem ainda aí a sua pergunta e quer que a gente responda aqui, manda já. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho e a gente já volta. Já está no intervalo? Já. Estamos de volta, hoje aqui num papo animado, graças a Deus, professor Felipe, Ivana aqui, nós estamos conversando e esclarecendo muitas coisas. Já falamos um pouco sobre a questão desse tripé da igreja, que é a tradição, o magistério e a palavra de Deus, né? A Bíblia, que está ali para conduzir a igreja e para nos ajudar a nos orientar. E a gente vai trabalhar muito ainda sobre isso. Vamos lá para mais uma pergunta ali. Como explicar a metáfora do tripé? Se um desses pés falhar, o que acontece com a transmissão da fé? Então vamos lá, a gente falou, né? O tripé é magistério, a Bíblia e a tradição. Vamos lá. Se a gente tira o magistério e a gente fica só com a Bíblia e a tradição, ou fica só com a Bíblia, a gente pode interpretar muito subjetivamente, como eu quero. Não, eu li aqui... como me interessa. Né? Como me interessa. Convém. Conforme também o meu conhecimento, porque a gente tem que pensar que a Bíblia, né? E aqui é muito bonito, porque a gente tem que olhar a Bíblia e ler um texto, ver no literal, ver que existe uma alegoria, ver se existe também a cultura daquele tempo, aí a gente vai entrar, o que a igreja diz daquele texto, daquela passagem. Ele é um texto que sempre leva a gente também, e a Bíblia sempre vai fazer isso, levar a gente para frente, para um futuro, né? Aquilo que a igreja diz. A Bíblia leva a gente para a escatologia, que não é só a escatologia da volta do Cristo, mas esse apelo da gente viver em direção do céu que a gente foi chamado a viver. Então, imagina, eu estou falando isso tudo para você porque eu tive a igreja que me ensinou a ler a Bíblia dessa forma. Eu tive o magistério que me ensinou a ler a Bíblia dessa forma. Então, se eu ficar só com uma coisa, o risco é de eu reduzir. Vamos lá, o professor bem explicou. Se eu tiro, não tem como eu tirar a Bíblia, né? Porque como é que eu vou ficar só com a tradição e com o magistério? Não tem como, então é falho. O professor quiser completar? Olha, esse assunto vai longe, né? Eu me lembro que quando eu comecei o programa Escola da Fé, acho que há uns 30 anos atrás, primeira coisa que eu fiz, quando o padre João pediu que eu fizesse esse programa, eu escrevi 3 livros. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Escritura. Essa trilogia. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, ele fala assim, é como uma mesa com 3 pernas. Se você tirar uma, ela cai. Por quê? Porque a Bíblia é difícil de ser interpretada, todo mundo sabe disso. Se fosse fácil, não precisava ter o magistério para interpretar. Agora, como é que o magistério interpreta? Ele olha a tradição, ele olha a Bíblia. Então, por exemplo, o Papa João Paulo II uma vez disse que os melhores intérpretes da Sagrada Escritura são os padres da igreja, ou seja, trouxeram a tradição. E aí, para você ter uma boa interpretação da Bíblia, você tem que entender o que está na Bíblia, o que a tradição fala daquele texto, os primeiros padres da igreja, e o que o magistério definiu. Porque quem define é o magistério.
Sim. O Catecismo da Igreja no parágrafo 890 fala que o magistério recebeu de Cristo o carisma de interpretar sem erro. Por isso que a palavra final, os teólogos estudam, os hermeneutas estudam, até os paleontólogos, arqueólogos estudam, mas quem é que dá a sentença final? É o magistério, não é o teólogo. Aliás, tem muito teólogo moderno, que às vezes mais moderno que teólogo, que bagunça a coisa, né? Verdade, É o professor. magistério que tem que definir, porque ele recebeu aquilo que Jesus falou para Pedro. Para Pedro e para os apóstolos, o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Quer dizer, isso é um carisma de interpretar sem erro. Veja, são duas passagens na Bíblia que é importante a gente distinguir. É Mateus 16, 17, Jesus fala para Pedro, que você ligar na terra. Depois, Mateus 18, 18, ele fala para Pedro com os apóstolos, o que vocês ligaram na terra, eu ligo no céu. Então, Pedro tem o carisma de interpretar sozinho um dogma. Mais ou menos 13, 14 vezes na história da igreja, um papa chamou para ele a responsabilidade de definir um dogma. Como os dogmas de Nossa Senhora, né? Uhum. Mas, às vezes, o papa prefere, junto com o concílio, definir um dogma. 1870, o dogma, né, da Imaculada Conceição, 1854 e outros. Quer dizer, então, está entrelaçado no entendimento da Bíblia, a tradição e o magistério. Não pode tirar um que a interpretação pode ficar errada. E cai, cambeta, como diz a... Bancalho. Vamos lá. Poderia nos dar um exemplo prático de uma verdade de fé que não está explícita na Bíblia, mas que aceitamos pela sagrada tradição? Um exemplo prático. Cheio, o batismo de crianças. Não está escrito na Bíblia que batizar quando eles são crianças. Mas se você pegar a tradição, a vivência da fé desde os inícios, os santos padres da igreja falam do batismo de crianças, de bebês. Né? Explicitamente. Tertuliano, que é do século II, ele fala, a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar a criança. Santo Agostinho, a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência. E, estou falando de século II, século IV. Pronto, é tradição. É tradição, é recente. Batismo de crianças. Não, e aí você vê, os 4 dogmas, eu interrompi você. Não, continua. Professor, o senhor não interrompe não. A gente está trocando ideias. Eu sou meio falador. Só acrescenta. Não, a gente está aqui só bebendo, eu estou aqui, ó. Os 4 dogmas sobre Nossa Senhora, você não encontra explicitamente na Bíblia. Maternidade divina, Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua e Assunto ao Céu. Você não encontra na Bíblia. Mas os papas, quando pronunciaram esses dogmas, eles falaram, foi revelado por Deus. Não na Bíblia, na tradição. Né? Aí você pega lá Santo Agostinho, século IV. Tem um livro de Santo Agostinho inteirinho só sobre o que ele fala sobre Nossa Senhora. Ele fala, por exemplo, sobre a Imaculada Conceição, que esse dogma só foi pronunciado em 1854, pelo Papa Pio IX. Mas Santo Agostinho, lá no século IV, dizia, nem pensar em pecado na Virgem Maria. Imagina a mãe do Filho de Deus feito homem, vai ter pecado? De jeito nenhum. Quer dizer, então, ao que a tradição já acreditava no século IV, o Papa veio e bateu o martelo no século XIX. Bonito, né? É bonito porque, vamos dizer assim, na semente da árvore toda. Só que é a semente. E ela precisa de tempo para virar a árvore. Se a gente pensa num dogma como esse que o senhor falou, que só foi promulgado em 1852, estava ali, na semente da fé. Santo Agostinho. E vamos dizer assim, devia estar, tem coisas, datadas sobre esse amor à Virgem Maria, a igreja nascente, século I, século II mesmo. Só que está ali em semente. E vamos dizer, é por causa de Deus, não é por causa da nossa condição. Né? E ali, na árvore, na semente está toda a árvore, só que precisa de tempo para a gente ver de fato a árvore florescer. E aí a igreja chega, revelada por Deus, a constatar, não é ali, na sementinha da fé nascente, da igreja ali, primitiva, está o dogma da Imaculada Conceição, por exemplo. Não, e tem uma coisa que é importantíssima para nós.
é a definição da doutrina. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Especialmente quando houve muitas heresias na história da igreja, houve muitas. Quem é que debelou essas heresias? Os papas. Ouvindo o quê? Ouvindo a tradição. Interessante. Vou dar só um exemplo aqui. Houve uma heresia chamada monofisismo. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza, do grego. Então, houve uma heresia, né, de um monge lá de Constantinopla, chamado Eutiques, lá por volta do ano 450, que disse, não, Jesus, ele não tem a natureza humana, ele só tem natureza divina. Não, porque a natureza divina dele engoliu a natureza humana. O Papa Leão Magno berrou, de jeito nenhum. Se Jesus não tem a natureza humana, ele não é homem. Se ele não é homem, ele não pode ser o salvador da humanidade. Isso quebra a redenção. Olha que coisa. Anula a redenção. Aí o Papa botou como dogma de fé. Cristo tem duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente... Teve que fazer um concílio para isso, né? O concílio de Calcedônia, ali perto de Constantinopla, em 451. Mas por quê? É um problema de doutrina. Sim. Entende? Se a igreja não tem esse magistério para interpretar essas coisas direito, a gente começa a acreditar nas coisas erradas. Né? Aí é o perigo de você pegar a Bíblia, Interpretar sem essa tradição e sem o magistério. E olha, e a igreja até o ano 800, a igreja sofreu tremendamente com essas heresias. Uma que negava que Jesus era Deus, o arianismo, outra que negava que Jesus não tinha vontade humana, outra que negava que Jesus não tinha vontade humana, o monoteletismo. E se não é o magistério, né, para interpretar a Bíblia corretamente e definir a doutrina, a gente estava acreditando numa opção de coisa errada. Por que os irmãos protestantes não chamam Maria de mãe de Deus? Só chama mãe de Jesus. Mas peraí, mas Jesus não é Deus? Então é mãe de Deus. Mas não, ela é mãe de Jesus feito homem. Só do Jesus homem. Aí o concílio, mas peraí, mas então tem dois Jesus? Um que é Deus, aqui, ó, aí vai, a igreja faz um concílio de Éfeso em 431 para dizer, não, Maria é Theotokos, mãe de Deus. Porque existe um único Jesus, não existe dois Jesus. Exatamente. Então, qual é a interpretação? Era o patriarca de Constantinopla, famoso, Nestório. Aliás, os heróis sempre foram bispos, né? Verdade. Se não é uma definição da igreja, a gente estava acreditando. Não podia e é tão bonito. Não podia rezar na Ave Maria, Santa Maria, mãe de Deus. E é tão bonito porque defendendo o Cristo, a igreja defende o homem. Não existe duas Ivanas, não existe dois Filipes, não existe duas Carlas. É uma pessoa. Sim. É bonito por causa disso também, porque defendendo a fé, ela diz de nós, né? Ela diz para nós de quem nós somos. Gente, Deus é tão bom, né, que eu fico imaginando se no início da igreja a gente já tivesse toda a sabedoria e a tecnologia que a gente tem hoje. Você já imaginou? O tanto de fake news? Essa igreja não estava de pé, o tanto de fake news que ia surgir. Fake news já tinha lá naquela época. Já tinha, né? mas não era... Talvez os meios... Mas sabe uma coisa? A tradição é muito forte. Tem um livro de neurociência falando da capacidade do homem de aprender. E o primeiro capítulo do livro, ele fala assim, por que a gente não nasce já sabendo tudo? E é tão bonito isso, e não vou falar mais aqui não, mas é bonito porque até a gente vê até no processo da igreja, sabe? Esse espírito que vai revelando, a igreja o magistério que vai confirmando, e a nossa capacidade de ir aprendendo, de ser aberto e ser ensinados pelo Espírito Santo. E graças a Deus que a gente tem o magistério. E como o professor falou, né? Como é bom a gente ver a igreja no tempo e muitos dogmas, mesmo alguns irmãos criticando os dogmas da igreja, os dogmas nasceram nesses momentos, sim. Né? E que hoje a gente tem essa fé porque o próprio magistério, instruído com esse carisma, foi sendo educado pelo Espírito Santo. É lindo demais. É muito bonito. Vamos lá. Quem definiu os livros, quais livros entrariam na Bíblia? Como o magistério exerceu sua autoridade no processo de formação do cânon bíblico? Bom, isso mais ou menos a gente já explicou. Quem é que definiu os livros da Bíblia? Foi a tradição da igreja. Olha aí.
O próprio, esse documento que eu cito muito aqui, Dei Verbum, ele fala que quem definiu os livros da Bíblia foi o magistério da igreja. Aí já falei, desde a época de Santo Agostinho, Concílio de Cartago III, foi na época de Santo Agostinho, 400 e pouco. Eles, os padres da igreja, reunidos em concílio, eles iam estudando, né, inspirados pelo Espírito Santo, e iam sentindo, não, aqui, quando é que um livro era rejeitado da Bíblia? Quando ele tinha duas coisas erradas. Ou ele tinha heresia, ou ele tinha fantasia. O Evangelho não tem fantasia, o Evangelho tem, ele é enxuto, né? Não tem fantasia, a fantasia é perigosa, né? Fantasia é para carnaval, né? Não é para a Bíblia. Então, quando um texto tinha heresia ou tinha fantasia, ele retirava. E olha, tem um livro, escrito por um escritor italiano muito famoso, Vittorio Messori, chama assim, Hipótese sobre Jesus. Ele fala, ele é muito estudioso, ele é italiano, ele fala que nos primeiros séculos havia mais de 80 evangelhos. Tinha o evangelho de Pedro, o evangelho de Tomé, o evangelho de Tomé, o evangelho de Madalena. Por que a igreja baniu tudo isso da Bíblia? Porque era tudo falso. Você escrevia um evangelho e botava o nome de Pedro, evangelho de Pedro. Ah, mas é evangelho de Pedro. Não, é fantasia esse Pedro aí. Aí ficou o quê? Os 4. Então, você vê, é o que dizia Dom Estevão Bittencourt, não devia ler a Bíblia quem não acredita no magistério da igreja. Uhum. Porque não existe maçã sem macieira. Se a Bíblia é um fruto da igreja, se você não acredita na igreja, como é que você vai acreditar? Veja que coisa interessante que eu acho. Quando Lutero e os protestantes fizeram a reforma protestante, eles retiraram da Bíblia 6, 7 livros. É uma história longa, porque eles preferiram acompanhar o cano da Bíblia judaica, não o cano, né, lá a Septuaginta, que era 200 anos antes de Cristo. Mas olha que coisa interessante, eles tiraram 6, mas não acrescentaram nenhum que a igreja tirou. Tirou, verdade. Ou seja, eles aceitaram a interpretação sem erro da igreja. Entendeu? Tiraram 6, por quê? Porque os judeus tinham tirado 6 livros, e veja só do Antigo Testamento. Sim. Lutero criticou a epístola de Tiago, porque falava da fé e das obras, né? Ele chamou de epístola de palha, mas não tiraram. Entendeu? Por quê? Porque foi a igreja que colocou. E aí houve briga sobre Apocalipse, não tiraram. Está lá até hoje na Bíblia deles. Mexeram só naquilo que não foram eles que definiram, foram os judeus, de 100 anos depois de Cristo, naquele sínodo que os rabinos fizeram, que eles tiraram os 6 livros, lá da Bíblia judaica. Que também faz parte da tradição, né? Que a gente trouxe. Mas que a igreja nunca retirou. O senhor acredita que já está no intervalo de novo? Mas graças a Deus, vamos lá, que hoje a gente está trabalhando bastante aqui com a boca seca, viu? Porque a gente está trocando bastante ideias aqui e crescendo muito, eu acredito, no conhecimento e na fé. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta com o último bloco do nosso programa de hoje. De volta aqui hoje nesse programa maravilhoso, não vou nem bater muito papo com vocês, né, para que a gente possa correr aqui com as nossas perguntas, porque hoje nós estamos animados aqui. Vamos lá para mais uma pergunta. Quais são os livros que tem na Bíblia Católica, que a gente falou, o professor falou terminando o segundo bloco, e não tem na Bíblia Evangélica? Quais os nomes? Eita! Eu não sei de qual nome, professor. Eu sei que mais ou menos. Cântico dos Cânticos não tem. O livro de Esté não tem. O livro, outro do Antigo Testamento. Eclesiástico. Eles não têm Macabeus 1, Macabeus 2. Eu acho que é importante explicar por que eles... Por que não tem? Explicar uma coisa aqui que eu acho importante. No ano 100, depois de Cristo, como começou a surgir os evangelhos, as cartas, os rabinos judeus se reuniram em Israel, onde hoje é Tel Aviv, e fizeram um sínodo para dizer o seguinte: não, vamos definir quais são os livros da Bíblia judaica.
o Antigo Testamento, porque eles não têm novo, né? Aí eles fixaram Ora. 4 critérios. Primeiro, o livro tinha que ser escrito em hebraico, não podia ser escrito em grego, aí já tiraram alguns. Segundo, tinha que ser escrito na Palestina, já tiraram alguns, porque Ezequiel foi escrito no exílio. Depois, terceiro critério, o livro tinha que ser escrito até a volta do exílio da Babilônia, que foi 530 mais ou menos. Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiastes, foi escrito depois. Judite, Tobias. Judite, Tobia, entendeu? E quarto critério, o livro tinha que estar de acordo com a Torá, os 5 primeiros livros do Pentateuco. Quer dizer, olha que coisa incrível, os judeus fixaram critérios nacionalistas. O judeu é nacionalista ao extremo, né? Não foi critério teológico. O fato do livro ser escrito aqui em Jerusalém, ou escrito em Roma, ou escrito em... Não tem nada Ainda mais a um ver. povo que O foi Espírito tão Santo- dispersado, né? O Espírito Santo inspira em qualquer lugar. É um Entendeu? povo itinerante. Então, o que aconteceu? A reforma protestante, ao invés de seguir o que a igreja sempre seguiu, todo esse livro, seguiu esse cânon judaico. Por isso que ficaram com esses livros a menos, que nós falamos aí. Posso falar a lista agora aqui? Pode. Pode. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, partes do livro de Esté e partes do livro de Daniel. Sobretudo essas que o professor falou, né? Que foram escritas enquanto o povo estava em exílio, não estava na Palestina. Ou não foi escrito em hebraico, ou não foi escrito na Palestina, ou foi escrito depois do ano 530 depois de Cristo, ou então eles acharam que não estava de acordo com o Pentateuco. Mas não tem nada a ver com a igreja isso. Por isso que a igreja... Agora, uma outra coisa interessante, o que a igreja então segue? A igreja segue a chamada Septuaginta. O que é a Septuaginta? 200 anos antes de Cristo, lá no Egito, o rei do Egito, Ptolomeu, ele queria ter todos os livros do mundo na biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, e não tinha a Bíblia. Então ele trouxe 70 rabinos da Palestina para o Egito para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, porque ali em Alexandria falava o grego, né? Por causa de Alexandre Magno, que era grego. Então, eles traduziram a Bíblia inteira. Daí saiu a Septuaginta, dos 70. A igreja sempre seguiu esse texto de 200 anos no Antigo Testamento. Depois, no ano 100 depois de Cristo, os rabinos judeus vieram e alteraram. A igreja não deu bola para isso. A igreja continuou o que ela sempre usava, até hoje. Pronto, respondido, Carla. Muito obrigada. Vamos lá. Qual o perigo do livre exame das Escrituras e como isso gerou a fragmentação do cristianismo? O livre exame faz eu ler aquele texto bíblico, como a gente já falou várias vezes, e interpretá-lo conforme o meu querer, conforme as minhas ideias, conforme eu acho, né? Como a gente bem explicou, a gente tem a tradição e a gente tem o magistério. Foi a eles, né, o carisma dado por Cristo a eles para fazer a interpretação do texto bíblico. O que gera com isso? A pergunta já tem a resposta, a fragmentação. Porque, imagina, como o professor falou, de um texto tinham-se 80 interpretações ou mais, e a igreja que diz, não, a interpretação é essa. Imagina se essas 80 pessoas dizem, não, o cristianismo é isso, então eu venho aqui e abro a minha igreja aqui, não, eu não concordo com você, eu abro a minha igreja aqui. A fragmentação... Não é bem isso que está dizendo ali. Isso, não é bem isso, né? Então, e o que ele disse mesmo? Por isso que a gente precisa do magistério para chancelar o que o Cristo disse, foi isso aqui. É o meu corpo? É o meu corpo. Não tem, não, parece, mais ou menos, não. É o meu corpo. E uma coisa que o Catecismo da Igreja fala, que também é uma coisa importante, parágrafo 851, fala assim, a salvação está na verdade. E não existe duas verdades. Verdade. Ou isso aqui é água ou não é água. Não adianta, não, eu acho que é vinho, eu acho que é chá, vamos tomar um gole e experimentar. Então, fora da verdade não tem salvação. E a verdade é uma só. Por isso que a igreja sofreu tanto até os anos 800 para debelar as heresias. Porque se você tem duas interpretações sobre uma está errada. Aí você vê o esfacelamento que você cria,
por que surgiram os cismas na igreja? Por causa da divisão da doutrina. Cisma de Constantinopla, lá em 1554. Depois, cisma lá de Henrique VIII, 1534. Depois, cisma de Lutero. Por quê? Porque interpretação diferente da doutrina. Esse é um problema muito sério. Separação, ruptura, né? E falta de testemunho, porque no fim é isso, é o corpo de Cristo dividido. E essa questão da conveniência, né? Total. Aquilo que me convém, então eu interpreto como me convém, como foi o cisma de Henrique VIII, tudo aquilo que foi vivido, e até hoje tem muitas coisas assim, né? Que a gente vê. Então eu vou interpretando de acordo com, eu acho, né, que eu quero. Como responder a um protestante que diz que a sua única regra de fé é a sola escritura, somente a Bíblia? A gente já respondeu essa pergunta, né? Então, o professor ensinou aí para a gente. A Bíblia nasceu com a igreja, a Bíblia católica, não, a Bíblia, né? Ali os evangelhos a gente foi vendo, toda essa maturação que a gente foi vivendo, é que a Bíblia nasce na igreja. A gente sabe que a tradição mostra que nem tudo está escrito, mas existe um povo que viveu a fé, e esse povo que viveu com os apóstolos, aqueles que testemunharam a vida do Cristo. Então, a gente precisa da tradição e a gente precisa do magistério, porque senão a gente corre o risco de interpretar a Bíblia conforme a minha vontade, conforme o meu querer, e fragmentar aquilo que o Cristo ensinou. E a própria Bíblia diz que não está tudo escrito nela. Você pega o Evangelho de São João, o finalzinho do Evangelho de São João, capítulo 20, capítulo 21. Como é que São João termina o capítulo 20 e o capítulo 21? São João dizendo assim, se fosse escrever todos os livros, não, se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. São João chega a usar assim, um artifício de linguagem, como é que chama isso? Isso é pleonasmo, não tem um nome esse negócio, esse exagero literário. Pleonasmo. Veja, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Quer dizer, Jesus disse muitas coisas que não ficou, e ele falou na Santa Ceia. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas, quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar. Quer dizer, o Cristo deixou claro que não está tudo escrito aí. Não tem prova maior do que isso, né? É claríssimo isso aí. Né? É a gente que gosta de bater cabeça mesmo, professor. Como o magistério da igreja lida com os avanços da ciência e da bioética? A igreja muda a sua doutrina ou apenas aplica a novos contextos? Boa pergunta é essa. O senhor responde, eu completo. O senhor é o cientista. A igreja, a doutrina não muda, mas a doutrina é mais esclarecida. Então, a igreja fala o seguinte, lá na Dei Verbum, porque a Dei Verbum é o documento que fala da tradição, da Bíblia e do magistério. Né? Ela fala assim, a Bíblia está completa, mas ela não está 100% ainda esclarecida em todos os aspectos. Por isso que os teólogos continuam estudando, os hermeneutas, os paleontógrafos, os arqueólogos, né? Para você cada vez entender melhor a revelação. Então, e para entender a revelação, a igreja usa a ciência, usa todos, né? As escolas bíblicas de Jerusalém, tudo continuam pesquisando profundamente para entender melhor. Agora, aquilo que é verdade, que a igreja tem como verdade de fé, isso não muda. Então, um dogma, ele pode ser mais entendido, mas ele não muda. Né? Isso é importante entender. O Papa Bento XVI, um dia, ele falando dos teólogos que criticam os dogmas, o dogma é como se fosse uma cadeia para o teólogo, não deixa o teólogo avançar. O Papa disse, não, os dogmas não são cadeias que prendem, são janelas abertas para o infinito. Que lindo. Ou seja, o dogma, ele é que nem o trilho de um trem.
Né? Eu não posso dizer, coitado do trem, ele está preso em 2 trilhos, ele não pode sair. Claro que não pode sair. Se ele sair dali, ele acaba a vida dele, ele vai descarrilar, vai tomar, acabou. Então, o trilho é a segurança do trem para chegar até o destino. O dogma, o teólogo, é uma segurança para a pesquisa dele. Ele avançar cada vez mais para entender a revelação. E olha que coisa bonita, gente. Começou com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele teve a coragem de usar os filósofos gregos e ateus para entender melhor a revelação. Então, Agostinho lia Sêneca, lia Cícero, os filósofos romanos, e lia os filósofos gregos, Aristóteles, Platão e tal, para entender. Por quê? Porque a sabedoria grega, e também a romana, tinha muita coisa boa. Sim. Tinha metafísica ali. Né? E o que São Tomás de Aquino fez e Santo Agostinho fizeram? Eles souberam filtrar do grego e do latim o que tinha de bom para entender melhor a revelação bíblica. Aí surgiu dentro da igreja o que é chamado de escolástica. O que é a escolástica? A escolástica é a aplicação da ciência, da filosofia na fé. E aí nós tivemos grandes doutores que se destacaram nisso na Idade Média, São Boaventura, doutor da igreja franciscano, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Santo Alberto Magno. Esses homens, entendeu? Você vê, então, o entendimento, a revelação, ela pode ser mais entendida. A gente mesmo fica encantado quando a gente entende uma coisa melhor, não fica? Fica. Parece que caiu uma ficha. Né? Nossa, Né? aqui caíram várias fichas. Uma boa homilia, um padre que dá um clique assim, nossa, eu não tinha percebido isso. Isso o que é? É um avanço do entendimento da revelação. Então, a revelação não muda. Uhum. Se você ler 10 vezes a palavra do filho pródigo, você vai ter 10 vezes que vai aparecer coisa nova. Eu queria voltar na pergunta e se pudesse botar de novo ali no plasma, porque eu achei bonito também, professor, porque a pergunta é: como o magistério da igreja lida com os avanços da ciência e da bioética? A igreja muda a sua doutrina ou apenas aplica a novos contextos? Sim, faltou responder isso. Eu lembro uma vez de uma aula que eu fiquei muito tocada, né? O professor explicava como foi que Paulo VI chegou na Humane Vitae, né? Então, quando o Conselho Vaticano se reúne, Paulo VI diz sobre a moral da vida dos casais, a gente vai fazer algo à parte. Tanto que a Humane Vitae não entra no Conselho Vaticano II. Só que a gente tem que entender que naquela época estava borbulhando a pílula. E vários estudiosos na década de 60, chegaram ao Papa Paulo VI dizendo que vai ser a resposta para a vida dos católicos. Porque tem muita gente que não está aguentando, né? Principalmente, a gente tem o pós-guerra, muitos homens morreram, as mulheres começaram a trabalhar, tem toda a situação. E a pílula é a resposta. Paulo VI se indagou? Sim. Ele juntou em Roma vários estudiosos, médicos, né? Médicos que foram, ele quis escutar. Os médicos foram a favor e falaram: Paulo VI é a resposta. E outros, aí a gente tem os professores Biles, a gente tem um professor francês, um doutor francês, que chegou para o Papa e falou assim: não, isso não é resposta, não. E ali Paulo VI escuta todo mundo, e depois Paulo VI fala, olhando a doutrina, o magistério, e ele diz não. Mesmo sendo um avanço da ciência, a mulher poder tomar um remédio e ela não ovular, este hormônio, ele é completamente ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. O homem deixará sua casa, se unirá a essa mulher, e a bênção, a fecundidade lá em Gênesis 1. Porque a igreja entende o quê? Que quando um casal utiliza um anticoncepcional, ou físico, ou químico, ou aplicável, ou injetável, tudo que foi, o casal não está vivendo o se entregar inteiramente. Eu digo para o meu marido ou para a minha esposa, quando eu uso um método anticoncepcional, eu não me entrego inteiramente. Um pedaço meu, eu não te dou.
E o matrimônio, a união íntima do casal, quando um casal se entrega, tem que se entregar inteiramente. Não é porque a igreja vai dizer assim, olha, a igreja quer que em toda relação os casais tenham filho. Não, não é isso. Mas ela entende que o dom é a oferta total, sem enganação. Então, quando a gente usa um método anticoncepcional, a gente está negando essa verdade. Por isso que a igreja, olha só, Paulo VI escutou, interpretou, e o magistério diz não. Não. E assim tantas outras. Gente, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Eu sou a favor da gente pedir aí na programação para a gente avançar a madrugada dentro. O que vocês acham, né? Porque aqui hoje dava para a gente ficar horas conversando, porque E o é um assunto aqui, que ele gosta, vamos combinar, ele a pessoa gosta. Então, a gente está fervendo aqui, mas graças a Deus, a gente aprendeu já bastante hoje e a gente vai guardar aí algumas perguntas para a próxima vez que o professor estiver por aqui sobre esse assunto, porque é um assunto que ajuda muito as pessoas, esclarece. E eu acredito assim, a gente estava até falando hoje do mundo, né, da quantidade de batismos que tem aumentado, a questão na África e tudo. Então, isso tudo porque a gente conhece a beleza da nossa igreja, que está aí fundamentada nesse tripé, né, da tradição, do magistério e das Sagradas Escrituras, e que a gente cada vez mais se encanta, se apaixona e quer levar para tantos outros. Eu espero você no próximo Trocando Ideias e a gente se encontra por aí durante a programação. Obrigada, professor. Nada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Ivana. É um prazer estar com vocês aqui, né? E com o povo de Deus em casa. Viu? Fica todo mundo murchinho quando a gente termina o programa. Mas a gente volta.